analisa toda essa situação, podendo começar o mandato, mas com o caixa sem estar tão cheio como antes. Isso é uma estimativa, né? É uma estimativa orçamentária, mas que não preocupa de forma nenhuma, porque o Flamengo só conseguiu fazer uma janela muito boa de jogadores esse ano e uma compra de terreno à vista, porque o Flamengo ao longo dos anos veio gerando muito lucro. O Flamengo, se tivesse, não vou nem dizer se ele tivesse, o Flamengo foi o segundo clube no mundo a gerar mais lucro, somente atrás do Bayern de Munique. Então, assim, o Flamengo gera caixa, o Flamengo gera lucro, né? Nação flamenguista, né? Para aqueles que diziam que o Flamengo estava quebrado e que o Flamengo não ia ter dinheiro para a próxima temporada, aí, né? O futuro presidente do Flamengo falou aquilo que a gente vem falando, né? O Flamengo não tem nada de quebrado, pessoal. Claro, o Flamengo tinha uma dívida ali de 43 milhões, né? O Flamengo fez um investimento ali em torno de 350 milhões, né? Então, os compromissos a pagar é diferente de dívida, né? E ele jogou na cara de todo mundo aí, né? O Flamengo só fica atrás do Bayern de Munique quando se fala em lucro em um time de futebol. Vou repetir, o Flamengo só fica atrás do Bayern de Munique. Então, se você é torcedor rival, se você é torcedor anti, você tem que se preocupar. Agora, já os flamenguistas, né? É um sorriso de ponta a ponta, porque o Flamengo, pessoal, vai continuar nessa mesma batida, né? E com a construção do estádio, a tendência para vocês que é anti-Flamengo, né? Vai só piorar, porque o Flamengo vai faturar o dobro, né? Com isso, seu faturamento, que hoje é de 1,5 bilhão, pode chegar a 3 bilhões, pessoal. Essa casa aí é preocupante, né? Preocupante para quem não é flamenguista, né? Você já imaginou? Flamengo faturando 3 bilhões? Onde é que vai parar? Quais são as contratações que vão vir? O futuro presidente do Flamengo explicou tudo o que você precisa ouvir. Vamos acompanhar o vídeo. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, o canal Fala João Guilherme, link na descrição. Vamos acompanhar o futuro presidente do Flamengo. Vamos ver o que foi que ele falou. No final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. O fato dele estar com um orçamento previsto para ter um valor mais baixo, assim, não quer dizer problema nenhum. Em 2019, por exemplo, a gente estava abaixo disso e a gente conseguiu fazer a janela que a gente fez. E a gente conseguiu trazer os 8 jogadores e a gente foi campeão da Libertadores. O Flamengo gera caixa, o Flamengo gera receita para pagar as suas obrigações. O Flamengo paga em dia os seus salários. O Flamengo não está devendo ninguém. Não tem nenhuma obrigação vencida e não paga. A pessoa, assim, essas pessoas que estão trabalhando contra o Flamengo, que ficam falando de dívida, elas tentam assustar as pessoas, mas as pessoas sabem que o Flamengo está em dia com todas as suas obrigações. O Flamengo tem obrigações a pagar, contas a pagar. Só que o Flamengo tem recebimentos para entrar. O Flamengo vai pagar todas as suas obrigações. Então, assim, acho que as pessoas do Flamengo têm que aprender a fazer política, porque a política do Flamengo é diferente da política de fora. Aqui é um clube, a gente tem que defender o nosso clube, parar de mentir, parar de inventar coisa contra o nosso clube, porque a empresa... O Flamengo é um clube empresa, né? Um clube que tem uma natureza muito próxima de uma empresa. E o fato de você ficar dizendo que ele está ruim, é ruim para o clube. Você tem que falar que ele está bem, mas que pode melhorar. As pessoas não sabem tratar bem o clube, né? As pessoas acham que elas têm que reproduzir a política lá de fora. Mas não, as pessoas têm que entender que aquilo é um clube, nós somos sócios, nós temos que ser amigos, nós temos que tratar bem o Flamengo, e elas não tratam. Pois é, você acha que tem muita gente trabalhando contra? Eu acho que as pessoas são ultrapassadas, algumas, porque tem um olhar antigo, né? A gente tem que olhar para o Flamengo com um olhar assim, pô, o Flamengo tá bem, né? Vamos dizer assim, o mais crítico, a pessoa mais crítica do mundo, se olhar para dentro do Flamengo, não vai dizer que o Flamengo tá mal. O Flamengo tá bem. O Flamengo tá com todas as contas em dias, todos os salários em dias, tudo bem, comprou um terreno, fez um investimento maravilhoso. O patrimônio do Flamengo cresceu 400 milhões só esse ano. Pelos investimentos que a gente fez a opção de não vender jogador. Então as pessoas têm que dizer assim, bom, olha, isso aqui tá bem feito realmente, mas eu acho que eu posso fazer melhor. Mas não é isso que acontece. A pessoa fala, isso aqui tá ruim, só que o eleitor do Flamengo não é burro. Ele tá vendo que tá bom. Então, as pessoas têm que aprender
o seguinte: o eleitor não é burro, o torcedor do Flamengo não é burro, ele está vendo as coisas, então você tem que conversar com ele de uma forma inteligente, e tratam o eleitor como burro, e eu não trato. Eu sei que eles são inteligentes, eu sei que eles estão vendo que o Flamengo está bem, o Flamengo está forte, está pujante, e a gente vai fazer o Flamengo cada vez mais forte, né? E a gente aqui vai conversar sobre isso, o que a gente vai fazer para isso. Exatamente. Qual é o peso, na sua avaliação, do estádio nesta eleição do próximo dia 9 de dezembro? Porque o estádio é uma realidade, né? Ele vai ser construído, será inaugurado daqui a alguns anos. Qual é o peso do estádio na eleição do Flamengo? Eu não sei aquilatar se isso tem um peso enorme, pequeno, médio. Eu acho que tem gente que gosta muito, né? Foi uma aprovação histórica, 602 votos contra 33 contrários. Acho que é um anseio da torcida do Flamengo, da maioria dos sócios. Teve gente que era contra, mas também acabou não indo, ou preferiu sair mais cedo. Eu não sei aquilatar, João. Eu não sei se isso tem uma interferência muito grande. Acho que seja mais favorável do que contrária. Mas assim, a gente só vai saber futuramente, quando a gente olhar para trás e ver como é que foi essa eleição, se isso teve impacto, se não sei. Perfeitamente. Estamos aqui conversando com Rodrigo Duche de Abranches, candidato à presidência do Flamengo. Deixa aí o seu like, que é levantado por muita gente. E inclusive eu já vi até o Landim falando sobre isso. O estádio é uma realidade, né? Todo o processo está aí. Se você for eleito, terá uma sequência, mas caso você não seja eleito, pode haver uma reviravolta nesse quadro ou não? O estádio é um caminho sem volta do Flamengo? Não, eu acho que não. Acho que o estádio, você tem um terreno que você adquiriu, e a pessoa pode querer vender o terreno. Eu não sei. Eu acho que assim, a única chapa que de fato está realmente comprometida com esse projeto, pelos atos que aconteceram dentro do Flamengo, que a gente sabe, é a nossa. Isso eu não tenho a menor dúvida. A gente realmente entende que chegou a hora do Flamengo. Chega de não ter, né, um estádio, né? Chega de a gente jogar, ter que dividir o Maracanã, ter que pagar altas contas, que o Maracanã é muito caro, de não ter uma coisa individualizada para a nossa torcida. Chega de ouvir os outros brincarem, que eu acho que isso é o menor motivo, né? Mas assim, o Flamengo, do tamanho que é, o maior clube do mundo, a maior torcida do mundo, né? Pela torcida que tem, não ter o seu estádio, clubes bem menores terem, eu acho que não é o que a gente quer para o nosso clube, né? É o maior clube do Rio, do Brasil, né? Do Brasil todo, do Rio e do Brasil. Então acho que, assim, tem gente que pode querer não tocar esse projeto para frente. Acho que isso é bem provável que possa acontecer pelo, vamos dizer assim, o body language dessas pessoas, pelos fatos que aconteceram nos bastidores. Pois é, né? Agora eu tenho a impressão de que a torcida abraçou essa ideia, né? A torcida tá sonhando já com isso, que eu vejo de gente, eu vou estar lá no dia da inauguração, eu já tô me planejando para estar lá no dia 15 de novembro de 2019. Muita gente sempre fala muito do Maracanã, da ligação Maracanã-Flamengo, mas eu sinto que a torcida adorou essa ideia. Ah, sim. Quer esse Não, a nossa ligação com o Maracanã é histórica, né? Eu cresci no Maracanã e vendo o Flamengo ser campeão e vendo vitórias épicas, mas eu acho que chegou a hora da gente ter o nosso próprio estádio e a torcida, sem dúvida, ela quer, assim, a torcida, eu pelo menos, quando eu assisti a primeira apresentação do estádio, um vídeo que passou, eu chorei de emoção, porque assim, é um anseio da nossa torcida. Quem é Flamengo de verdade não pode ser contra o estádio, entendeu? A gente tem que ter juízo para fazer o estádio, né? Mas a gente não pode ter covardia. Ou seja, tem que ser ousado, mas com responsabilidade. Tudo que a gente fez no Flamengo ao longo desses anos foi com muita responsabilidade. A gente veio de uma situação onde eram 500 milhões de dívida, o faturamento era 500 milhões também. Hoje em dia o faturamento é 1,370 bilhão, fechou 23, e a dívida praticamente zerou. Então você vem num crescendo onde você olha e você vê um horizonte para você fazer o seu estádio. E antes você não via. Então, quando você não via, se você fizesse o estádio, fosse para cima desse projeto, você estava sendo responsável, né? Mas você, quando você vê que o horizonte está correto, você como gestor caminha para frente. Então, assim, a gente tem que ter coragem de ser rubro-negro, de saber do tamanho do Flamengo. Eu sei o tamanho do Flamengo, eu tô lá dentro junto com o Landim todo dia, e eu sei o tamanho do Flamengo, eu sei a força que o Flamengo tem, entendeu? Eu sei porque eu tô
ajudando a pilotar, entendeu? Esse avião. E assim, a gente vê que o Flamengo é muito forte. As possibilidades são muito grandes, realmente, né? Agora, a partir do momento que você for eleito, né, assumiu o Flamengo, você estará ali pilotando esse Boeing chamado Flamengo, essa potência. E você fala muito de responsabilidade, mas também de ousadia. Quais serão as suas atitudes para se manter responsável, mas também ousado, especificamente em se tratando desse assunto que é a construção do estádio do Flamengo, que fala-se de finanças, e muita gente tem um temor, pode aí atrapalhar as finanças do Flamengo, o Flamengo quebrar. É legal falar sobre esse ponto, Rodrigo. Tá. O que você pensa sobre isso? Não, olha só, em primeiro lugar, um ponto básico é o seguinte: tem que ter um orçamento do clube e o orçamento do estádio. Você não pode usar o dinheiro do clube para fazer o estádio. Então a gente tem que respeitar o orçamento do estádio para fazer o estádio. E ele vai ser feito com o orçamento dele próprio. As receitas do estádio vão vir do próprio estádio. Então, assim, cadeira cativa premium, cadeira cativa por prazo determinado, naming rights, o potencial construtivo, todas as receitas de marketing que você ainda pode explorar, né, do próprio naming rights. Você tem milhões de também iniciativas junto aos torcedores do Flamengo. Então, assim, a gente está muito tranquilo em relação a isso. E o orçamento do clube é o orçamento do clube. Então, você, usando só as receitas do estádio para fazer o estádio, você não prejudica o desempenho esportivo, entendeu? Você não teria cadeira para vender se você não tivesse o estádio. Você não teria naming rights se você não tivesse o estádio. Então essas receitas são do estádio. E as outras receitas são do Flamengo. Vai continuar a mesma coisa. E isso é uma questão que para mim é sagrada, entendeu? Assim, é um compromisso que eu assumi e eu assumo publicamente. Eu não vou misturar as estações. O dinheiro do estádio é do estádio. O dinheiro do clube é do clube. Perfeitamente. Já está acostumado com podcasts, você sabe que vai virar um corte isso aí, né? Com certeza. A receita do estádio virá do estádio, a receita do clube virá do clube. E é importante, né, frisar isso, porque tem muita gente preocupada e, como você disse, muita gente falando sobre esse tema, né? É porque tem muita gente que fica vendendo o medo, né? Foi aquilo que eu te falei da velha política, que eu enxergo como velha política. Você ficar vendendo medo, quando na verdade a gente tem que analisar o contexto que a gente vem, né? O Flamengo vem de um contexto que mostra que essas pessoas que lá estão, eu, Landim e toda a equipe de profissionais que trouxe isso, o Marcos Bodan, o Gustavo Oliveira, todo esse pessoal tem bagagem para fazer o que está fazendo, entendeu? Tem juízo. Se a gente teve juízo durante 6 anos, a gente vai continuar tendo juízo, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem credibilidade. As pessoas ficam tentando tirar a nossa credibilidade, mas a verdade é que a gente tem bagagem, a gente tem crédito na praça, a gente tem nome a zelar. É isso aí, 9 de dezembro, na sede da Gávea, o Flamengo vai eleger o seu novo presidente. Estamos aqui conversando com o Rodrigo Dunche. Vamos lá, vamos entrar. Clube de Regatas Flamengo, mas o futebol puxa a fila. Quais são as suas ideias pro futebol? Como você imagina, na gestão Rodrigo Dunche, o futebol do Flamengo? Bom, o futebol, a gente vem de uma situação onde a gente disputou 21 finais e ganhou 13 títulos. O Flamengo teve disputando tudo e ganhou muita coisa. A gente quer ganhar mais, a gente quer continuar vencendo, mas a gente quer vencer ainda mais. Só que a gente precisa continuar o trabalho. A gente não pode simplesmente imaginar que esses avanços todos aconteceram e a gente vai descartar tudo. Não, a gente não vai descartar tudo. A gente vai aproveitar tudo que está dando certo. E a gente vai melhorar algumas coisas, né? A gente entende que, assim, agora, por exemplo, no futebol, será importante trazer um diretor técnico esportivo, né? Da área técnica esportiva. Mas a infraestrutura do futebol, ela é totalmente profissional. Aí você bota uma pessoa ali, porque você sabe que o Marcos Braz está saindo, né? Sim, ele não vai ficar? Ele não vai ficar, já disse que encerrou o ciclo dele, ele prestou relevante serviço, foi muito vitorioso, né? Já teve a pesquisa dizendo que essa gestão foi a mais vitoriosa da história, não sou nem eu que estou falando, mas ele está saindo e a gente vai botar um diretor de futebol profissional junto com o Bruno Spindel. E a gente vai fazer o Flamengo continuar vencedor. Assim, essa é a mudança base, né? Assim, a gente tem compromisso. A gente quer que o Flamengo dispute o Mundial com grandes chances. A gente vai fazer investimentos
episódicos para que isso possa acontecer, porque o nosso elenco já é muito bom, vamos combinar que o nosso elenco é muito capacitado, a gente vai fazer para chegar bem no Mundial, a gente quer ficar pelo menos entre os 4 primeiros, a gente tem o compromisso de ganhar outras Libertadores, outros brasileiros, a gente tem o compromisso de ter um elenco um pouquinho maior para poder estar disputando todos os campeonatos de uma forma satisfatória, mas assim, a nossa bagagem é o trabalho que foi feito. A gente não pode imaginar que o clube passou a ser a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo e que o trabalho foi mal feito. Não, ele precisa ser aprimorado. Tudo precisa ser aprimorado, né? E eu vou ter esse meu olhar de estar querendo aprimorar, mas eu vou prestigiar o trabalho dos profissionais e vou deixar o Felipe Luiz trabalhar, um cara sério, qualificado, super inteligente, entendeu? Tem o Bruno Spindel, que é um cara muito capacitado, é super elogiado. Onde ele passou, quem conhece o Bruno Spindel sabe da capacidade dele. E vou ter um diretor esportivo com uma grande liderança de campo, de vestiário, de jogador de futebol, que tenha o respeito dessas pessoas, que seja uma pessoa que tenha essas valências. É isso, assim, basicamente, a grosso modo, é o que a gente vai fazer. Sai o Marcos Braz e entra esse diretor técnico. Exatamente. Esportivo. Com o DNA rubro-negro. Totalmente. Acho que isso é fundamental. O Flamengo tem que jogar na forma do seu DNA, vencedor, pra cima. E acho que o Felipe Luiz traduz isso de uma forma brilhante. Acho que ele tem capacidade de ser treinador do Flamengo por 5, 6, 7, 8, 9 anos, do tempo que ele quiser. Eu enxergo isso e tenho uma esperança grande de que isso possa acontecer. Você já imaginava isso ou está te surpreendendo positivamente? Todo mundo sabia que o Felipe tinha todas as condições de se tornar um grande treinador, mas esse início dele realmente é extraordinário. Você já imaginava isso? Já imaginava, porque o Felipe encerrou a carreira dele no Flamengo, e o Flamengo fez questão de aproveitar o Felipe, né, de investir no Felipe, acreditando já na capacidade dele. A gente já identificava no Felipe esse lado, né? Ele, ao longo dos últimos anos, ele já estava se demonstrando que ele tinha habilidade para isso. E aí a gente investiu nele, botou ele no Sub-17, foi campeão, botou no Sub-20, foi campeão mundial, e aí veio pro profissional quando o Tite saiu, e a gente, né, apostou muito porque a gente sabia que ele era o cara talhado para esse cargo. É lógico que a gente fica feliz de que esse convite que a gente tenha feito esteja dando certo, que a gente tenha ganhado o pentacampeonato da Copa do Brasil. A gente fica muito feliz de ver que realmente é lógico que, assim, você faz um investimento, você traz um treinador, você só vai saber se deu certo se depois você ganha os títulos, né? Você traz um treinador que você acha que é ótimo, mas de repente dá errado. Sim. Você fala, foi ruim, né? Porque Flamengo ou qualquer outro clube, o resultado é fundamental. Sim. E no Flamengo a pressão é maior do que os outros, até porque tem mais gente envolvida e tal. E aquela coisa toda. Contrato até dezembro de 2025. Exatamente. Ou seja, já acreditando a mais prazo para o Felipe trabalhar. Exatamente. E vamos renovar. É isso. Estamos aqui conversando com o Rodrigo Duche de Abranches no podcast Fala João. Muito obrigado a galera toda que está aqui acompanhando. Conversou com o diretor? Já convidou o diretor esportivo? Ele já te disse sim? Já rolou essa resenha? Eu já tive conversa com ele, mas eu tô dizendo para todo mundo que eu não quero misturar o processo eleitoral do Flamengo com essa situação de contratar um diretor técnico. Então eu prefiro deixar esse assunto para anunciar depois da eleição. Ele aceitou? Eu prefiro deixar para anunciar depois da eleição. Vai ser um nome impactante assim para a torcida do Flamengo na sua avaliação? Eu acho que um nome que renderá. Como eu te disse, João, assim, eu vou ser meio chato hoje. Não, fique à vontade. Eu tô dando uma informação, sim, porque eu acho que é uma questão que é importante para a torcida do Flamengo saber. Vai ter um diretor técnico de futebol com liderança, com reconhecimento, com trajetória no meio esportivo, que eu acho que é importante. É importante ter uma pessoa que tenha vivência de futebol grande. Isso para mim é fundamental. Mas ao mesmo tempo eu não quero ficar falando, porque eu perco o foco da eleição. Eu acho que isso o nome é menos importante do que a ideia. E essa ideia, para mim, de ter um diretor técnico que seja uma pessoa respeitada, reconhecida e com absoluta liderança e tal, para mim a ideia é que é certa. O nome tem que ser alguém que se encaixe nessas valências. É isso.
DNA rubro-negro. Vamos aguardar. Em breve saberemos, caso, né, o Rodrigo seja eleito presidente do Flamengo, quem vai ser esse diretor técnico. Agora, na sua avaliação, por que se faz necessária essa mudança? Marcos Braz já decidiu que vai sair. Ok, ele sairia de qualquer maneira, né? Mas a gente nota que tem uma mudança de perfil aí, especificamente nessa função. Por que isso? Por que, na sua opinião, se faz necessária essa mudança? Porque eu acho que existem ciclos, né? Eu acho que, assim, o Marcos teve a importância dele como dirigente amador, né? Porque quando a gente ganhou a eleição lá atrás, antes de ganhar a eleição, ninguém tinha a mesma experiência que o Marcos, ninguém do grupo, né? Então, assim, ele, por unanimidade, vamos dizer assim, foi escolhido como o cara e foi o único que também estava mais apto, que falou, eu seguro essa, né? E ele foi escolhido para esse cargo e todo mundo concordou lá atrás. Só que o futebol está se profissionalizando cada vez mais. E a figura do dirigente amador, ela vem se afastando para ser mais um conselho gestor, um conselho de administração como de uma companhia, né? Uma SA, uma sociedade anônima. Então, assim, a figura do amador vem perdendo espaço. Isso é uma questão de ciclo, né? Então, é importante a gente estar lá fiscalizando, porque os donos do clube são os sócios do Flamengo, né? Assim, em aspas, né? Porque, assim, no final, a torcida do Flamengo tem uma força maior. Ela decide contratação e demissão de treinador no final, né? Mas o sócio, a rigor ali, pela parte jurídica, é o cara que tem uma ascendência ali maior. Então, assim, essas pessoas são amadoras. Elas são ali as pessoas que cuidam do Flamengo nos seus conselhos e tal, não sei o quê. É importante a presença delas, porque o olho do dono é que engorda o gado, vamos dizer assim. Mas, assim, elas têm que ir cedendo espaço para os profissionais, para profissionalizar cada vez mais. Então, assim, foi um ciclo importante. O Marco Braz tem as valências dele, porque ele é um cara que entende de futebol, mas agora a gente está querendo trabalhar dessa outra forma. Então, o meu compromisso é de trabalhar com 2 profissionais. E é esse o ponto que você acha, porque isso é uma coisa que a gente ouve muito em todos os lugares, né? O Flamengo ganhou muito, é um fato, você mesmo disse, a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo. Mas pessoal, tá aí as explicações que tinha muito torcedor flamenguista com medo, né? Que as dívidas do Flamengo estavam aumentando, que o Flamengo ia falir, que o Flamengo tinha aumentado sua dívida aí em quase 500 milhões. E eu sempre dizia, pessoal, o Flamengo não tem dívida. O Flamengo zerou sua dívida, o Flamengo tinha uma dívida de 43 milhões, zerou. O Flamengo tem compromissos a pagar. O que é que quer dizer isso? O Flamengo fez um investimento, pessoal. O Flamengo investiu 200 milhões no terreno, investiu mais 200 milhões em 2 jogadores, que foi Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. O Flamengo fez investimento, é diferentemente de contas atrasadas, né, como é Corinthians, né? Então, o novo presidente do Flamengo explicou aí, né? Outra coisa, eu vejo muito torcedor, principalmente os rivais, né? Então, o Flamengo agora com a construção do estádio vai quebrar, né? Porque vai tirar dinheiro do futebol para investir em estádio e não tem como fazer um time competitivo, não vai ganhar mais nada. Pessoal, o presidente explicou. Dinheiro do estádio é dinheiro do estádio, dinheiro do futebol é dinheiro do futebol. Como assim? O Flamengo não vai pegar o dinheiro do seu faturamento anual que vem do futebol, das receitas do clube, para investir em estádio, não. O estádio vai vir cadeiras cativas, cadeiras, camarotes, Emirates. Vai vir disso aí, pessoal. A construção do estádio do Flamengo é um projeto ambicioso, é um projeto onde foi bem pensado, bem elaborado, e não vai prejudicar o clube do Flamengo. Pelo contrário, só vai engrandecer, né? O candidato a presidente aí deixou bem claro. Em 2023, foi em 2023, o Flamengo só ficou atrás do Bayern de Munique em lucros, né? Questão de lucro, o Flamengo só ficou atrás do Bayern de Munique, né? É um clube europeu que trabalha com dólar ou euro, né? Geralmente é euro, é uma moeda mais valiosa. Aí por aí você tira, pessoal. Flamengo sem estádio. Flamengo já fatura 1,5 bilhão. Com estádio vai para cima de 3 bilhões, né? Outra coisa que ele esclareceu. Marcos Braz está saindo? Tá.
Até porque ele deixou bem claro, Marcos Braz não é um cara profissional do ramo, né? Então ele vai trazer um profissional do ramo, gabaritado, rodado, para fazer parte do Flamengo, né? Novo diretor de futebol. Sobre Felipe Luiz, ele quer que Felipe Luiz fique no Flamengo aí por, no mínimo, 3, 4 anos, né? Claro, a gente sabe, pessoal. Sabe, né? Felipe Luiz, já o próximo ano, começou bem o ano, começar a ganhar Copa do Brasil, for bem na Libertadores, bem no Brasileirão. Uau, vai vir logo aí oferta para ele, né? Ele tem um DNA, europeu, né? Uma coisa é um treinador brasileiro dar bem aqui no futebol brasileiro. Só conheci um que foi para fora do Brasil. Deu bem aqui, se deu bem, os caras vamos levar para fazer o teste. Vanderlei Luxemburgo. Não tem outro. Então, como Felipe Luiz tem a escola europeia, logo vai aparecer um clube europeu atrás e leva ele para fora do Brasil. Isso aí eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Mas a gente espera que ele fique, né? Ele não vai deixar igual o Jorge Jesus fez, né? Ganhou vários títulos, assinou o contrato que ia ficar e no meio do ano, pois. E até hoje aí o Rodolfo Landim, né? E Marcos Braz tem rancor, né? Tem mágoa de Jorge Jesus, que eu acho que isso aí no futebol não é para existir, né? Até porque são empresas, como mesmo Duche aí falou, né? A empresa, o Flamengo hoje é uma empresa, né? Muitos estão torcendo para essa empresa quebrar, né? Mas você que é torcedor rival, você que é flamenguista, né? Não vai quebrar não, viu? O Flamengo é a única equipe do futebol brasileiro, pessoal, e caminha com as próprias pernas, né? Não precisa de uma instituição por trás, injetando dinheiro, como outros clubes aí tem, né? Pedindo dinheiro emprestado, não. O Flamengo caminha com as próprias pernas. Se sai o patrocinador master da camisa e paga 100 milhões, eu tô dando um exemplo, vem outro que paga 150. O cara briga para patrocinar o Flamengo, a verdade é essa, né? É porque o Flamengo não quer encher sua camisa de patrocínio, até porque quando você estampa muita marca na sua camisa, você vai ganhar em valores, mas perde um pouco a credibilidade, né? Até porque, um exemplo que eu vou dar aqui atrás da camisa, parte inferior, e você pode chegar para uma empresa e dizer, olha, aqui só vai ter a sua empresa. A gente não vai botar um concorrente, isso é coisa assim, né? E o Flamengo hoje, como a gente viu aí, muitos estão dizendo que o Flamengo não vai fazer um investimento, né? Porque gastou muito, mas Ducha também falou que o Flamengo vai fazer sim investimento, principalmente pensando no Mundial de Clube, né? O Mundial de Clube que é em junho, se eu não me engano. E ele foi ousado, viu, pessoal? Diz que no mínimo quer ficar entre os 4 primeiros, né? Vale ressaltar aqui que esse ano o próximo ano, né? O Mundial de Clube vai ter os principais clubes do planeta, né? Não vai ser só no formato antigo aí, né? Que só tinha 2 times, né? Era o time da América do Sul e o time da Europa, né? E ano não. Próximo ano não, né? Vai ter os principais times do mundo, né? E a gente espera que o Flamengo... Vamos lá, não vou ser modesto, né? Deixar soberbo de lado. Eu não vou esperar que o Flamengo seja entre os 4. Claro, se for, é mil maravilhas ficar entre os 4, né? Mas passa da primeira fase, quem sabe um passo das oitavas até uma quarta de final, né? E o principal, jogando bem, mostrando desempenho, né? E com Felipe Luiz, pessoal, eu creio que isso aí pode acontecer, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTube, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.